Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos livros da Bíblia. Nós estamos fazendo um resumo dos livros para que você possa conhecer melhor o conteúdo, né, da palavra de Deus em cada livro e que você se estimule a ler mais e aprender as revelações de Deus que existem em cada livro, na sua palavra como um todo. Então, nós vamos falar hoje sobre o quarto livro, que é o livro de Números, que ainda faz parte do Pentateuco. Lembra que são os 5 primeiros livros da Bíblia? Nós já falamos sobre Gênesis, que é o primeiro livro que fala sobre a origem do universo, da terra, das pessoas, a aliança que Deus fez com os primeiros patriarcas, como eles foram se multiplicando e como eles chegaram na terra do Egito, através da vida de José, que foi vendido como escravo, porém depois lá no Egito ele se tornou um governador e trouxe toda a sua família para o Egito. Aí termina o livro de Gênesis. Eu falei também sobre o livro de Êxodo, que aí eles estando lá no Egito, eles se multiplicaram muito. O faraó que veio em seguida ficou com medo deles se multiplicarem muito e causarem problemas para o Egito, escravizaram eles, eles ficaram muitos anos escravos. Aí Deus mandou um libertador, que foi Moisés, e o faraó endureceu o coração, não deixou o povo ir para ser libertado. Então vieram aquelas pragas sobre o Egito, até que no final, quando o Egito já estava quase totalmente destruído, Faraó deixou que eles fossem, só que depois perseguiu eles, e aí o mar se abriu, eles passaram e os egípcios morreram. E eles ficaram lá no deserto e foram até o Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos e deu as orientações para a construção do tabernáculo. Aí termina o livro de Êxodo. Aí nós falamos sobre o livro de Levítico, que é o terceiro livro, que falava sobre o funcionamento ali daquele tabernáculo, né? E aí a gente falou sobre esse livro ser uma prefiguração do Messias que havia de vir, do Salvador, né, de Jesus Cristo, que nós sabemos. Porque ali falava do sacrifício de um cordeiro inocente pelo pecado daquele, né, que cometeu. E aí fala, tudo que eles falam ali em Levítico tem a ver, a gente sabe hoje, com a pessoa de Jesus Cristo. Então era como se fosse uma prefiguração de que haveria de vir alguém que tivesse que morrer pelos nossos pecados, alguém inocente, alguém que não tinha pecado, morresse por nós para nos salvar. E aí termina o livro de Levítico. E hoje nós vamos falar sobre números. Quando começa o livro de números, eles estão ainda ali no Monte Sinai, ali em volta ali do Monte Sinai. E aí Moisés começa a falar com eles e pedir que eles fizessem um censo, ou seja, uma numeração, por isso chama números, né? Um recenseamento do povo, dos 20 anos para cima, daqueles homens que poderiam ir à guerra, preparando como se fosse um povo, um exército, porque eles viriam a ser uma nação poderosa. E aí o livro de Levíticos começa então lá no Sinai. E 38 anos se passam, né, durante esse livro. Você sabe que quando eles saíram do Egito, eu até anotei aqui para falar para vocês, onde é que eu coloquei aqui? Quando eles saíram do Egito, libertos lá por Deus, através da abertura do mar, até o Sinai deu mais ou menos um mês e meio que eles andaram. Eles eram andarilhos lá no deserto, né? Aí eles chegaram no Sinai, eles ficaram mais 40 dias que Deus deu as tábuas da lei, depois mais 40 dias, porque na hora que Moisés desceu, eles estavam adorando aquele bezerro de ouro, e Moisés ficou indignado e quebrou aquelas leis, né? E aí depois pediu para Deus ter misericórdia daquele povo, no fim subiu de novo lá no monte de mais 40 dias para ver as tábuas, né? Então aí já deu um mês e meio, mais 40 dias, e depois mais 11 meses da construção do tabernáculo. Tudo isso, então até onde nós estamos agora, né, no livro que nós vamos começar, já tinha passado desde que eles saíram do Egito, mais ou menos 1 ano e 3 meses, a 1 ano e meio, por aí. Ok? Então você entendeu que eles estavam lá no Egito, foram libertos, ficaram esse tempo lá, e agora Deus fala assim para eles, que era para eles levantarem-se, fazerem o censo, porque eles iriam sair dali. E nesse livro, olha que interessante, quando eles entraram no Egito, eles eram 70 pessoas. Eram 66 pessoas que vieram lá de Canaã, mais as 4 pessoas que seria José, a esposa e os 2 filhos. Então, eles como família que entraram no Egito foram 70 pessoas. E aí depois teve a escravidão, a libertação e tudo. Quando começa esse livro aqui, eles são 603.500
550 pessoas. Isso aí só contando os de 20 anos para cima, que é aproximadamente uns 60% da população. Então, daria muito mais. E mais 22 mil que eram os levitas. Os levitas eram aqueles que cuidavam do tabernáculo, que eram sacerdotes, que eram músicos, que eram pessoas que trabalhavam ali para Deus. Esses eles não contavam no censo porque eles não iam sair para a guerra. Então, dava 603.550 mais 22 mil, olha, deu 625.550 pessoas. Isso sem contar as crianças. Se a gente fosse fazer aquela conta da porcentagem, daria mais ou menos umas 866.970 pessoas, por aí, tá? Isso a gente fazendo a conta aproximada. E aí, isso dá mais de 1000 vezes, ou seja, 1000 vezes mais do que quando eles entraram no Egito. Então, entraram 70 pessoas. E neste momento que eu estou falando com você, do livro, eles estão em mais ou menos 860 mil pessoas. Olha só quanto eles se multiplicaram durante todo esse período. E aí esse livro fala então dessa conta que eles fizeram e fala também um pouco sobre os deveres dos levitas, complementando ali os deveres desse pessoal que cuida ali do tabernáculo, né? Já preparando eles porque eles iam ter que ter muito a presença de Deus. Eles iriam ter que estar muito assim preparados, santificados, para que eles pudessem, como nação, irem e conquistarem a terra que Deus tinha prometido a eles. Ok? Então Deus repete ali algumas coisas, ensina outras coisas. É nessa parte, até eu coloquei aqui, ó, em Levíticos 6, aliás, desculpa, em Números 6, 22 a 27, é que está a bênção sacerdotal. Sabe, quando termina o culto, que o pastor fale, né? O Senhor te abençoe e te guarde, levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, né? Essa bênção, né, que você sempre ouve no final do culto, ela está lá em Números capítulo 6, tá? Só como curiosidade. Aí os israelitas partem do Sinai. Então é a primeira vez que eles saem ali do Sinai depois, né, que eles saíram lá do Egito. Então eles foram, acamparam-se lá no Sinai e agora é o momento que Deus fala: bom, chegou o momento de vocês levantarem para possuírem a terra prometida. Então, lembra que eu falei para vocês que eles tinham uma nuvem, que eles se orientavam através da nuvem, Deus tinha orientado. Enquanto essa nuvem estiver sobre o tabernáculo, vocês não mudem de lugar, vocês ficam acampados aí onde vocês estão. Quando essa nuvem se mover, vocês vão seguir essa nuvem. E durante o dia ela era uma coluna de nuvem e à noite ela tinha a aparência de fogo, como diz aqui, ou seja, através talvez do pôr do sol, eu não sei, algumas raios de luz, né? Ela ficava dourada, então eles sabiam para onde ir tanto de dia quanto de noite. E aí foi a primeira vez que essa nuvem se levanta e sai, e eles vão seguir essa nuvem. Aí acontecem algumas coisas, porque veja bem, aonde eles estavam, para onde eles tinham que ir, era próximo até. Não era para demorar muito tempo para eles chegarem lá. Só que aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho que, em vez de em poucos meses eles conseguissem, dias ou meses, chegar nessa região da Terra Prometida, Deus estendeu isso para 38 anos. Eles ficaram 38 anos lá por causa de coisas que aconteceram. Eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu. Então, eu chamo esse livro de o livro das rebeliões, porque as pessoas eram rebeldes. Essas pessoas que saíram do Egito, foram libertas, que Deus deu a aliança ali no Monte Sinai das tábuas, né, que construíram o tabernáculo, eram pessoas que ainda tinham a mente de escravos lá do Egito. Então eram pessoas assim que não tinham esperança, muito qualquer coisa eles reclamavam, eram muito murmuradores, eram incrédulos, porque imagina só, se Deus aparecesse para gente, como apareceu para eles lá, abrir o mar para a gente passar, fazer cair pão do céu, aquelas codornizes que caíam do céu para eles comerem, produzir o maná para eles comerem no deserto. Imagina quantas coisas eles viram, sair água da rocha. Então, assim, Deus nunca desamparou eles, Deus sempre ajudava eles ali. E mesmo assim, eles eram incrédulos e reclamavam, e estavam sempre querendo voltar para o Egito, querendo ter outros deuses. Então, eles tinham um coração duro. Apesar de Deus se manifestar tantas vezes a eles, eles mesmo assim eram complicados. E eles tinham essas rebeliões, né, durante esse período. Essas rebeliões
foram fazendo com que Deus mudasse de ideia em relação a eles. Ou seja, aquela geração toda que saiu do Egito, depois fala aqui nesse livro, iria ter que morrer no deserto, e aquela outra geração que estava vindo deles, os filhos deles, é que iriam possuir a terra prometida, porque estava complicado, eles não conseguiam mudar a forma de pensamento. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente pensa de um jeito, pensa, é duro, duro, e Deus está falando, tentando moldar a nossa vida, e a gente fica ali, né? Você não consegue entrar na sua terra prometida se você conseguir continuar com essa dureza de coração. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com esse povo. E aí, teve, além das murmurações que eles tinham pela comida e pela água, teve a rebelião de Miriam, que foi a irmã de Moisés, que falou assim: Deus só fala a respeito só fala com você, Moisés, Deus não fala com a gente também? Ela se levantou contra a autoridade que Moisés tinha em relação a Deus. E ela achou que Deus poderia falar através dela, através do Arão, né? E teve um levante, assim, vamos dizer, contra Moisés. E aí, quando Deus responde, ela até fica leprosa, né? Ela até teve uma doença lá na pele, ficou uma semana separada do povo para depois eles poderem continuar. E Deus confirmou que a aliança que ele tinha ali de orientação para o povo era com Moisés. E depois teve a rebelião contra os espias, porque aí eles estavam ali, lembra que Deus, como eu falei agora, numerou o povo, porque eles iriam entrar numa nação e eles iriam ter que lutar contra o povo que estava ali para poder tomar aquela terra que Deus tinha dado para eles. E aí eles falaram assim: vamos mandar espias para ver a terra, como é que ela é, né? Para a gente saber como vai entrar. É prudente isso, né? Você vai lá conquistar uma terra, você tem que identificar como é que é o terreno, as pessoas, como é que são os homens de guerra. E aí eles mandaram 12 espias. Eles foram, ficaram 40 dias lá espiando a terra, voltaram nem 40 dias. Quando chegaram lá, 10 deles, eram 12, 10 começaram a desanimar o povo. Não, eles são muito fortes, eles são de grande estatura, parecem gigantes, eles vão comer a gente como se fossem gafanhotos, e não vai dar para a gente conseguir. No fim, a gente andou até aqui, agora a gente não vai conseguir entrar na terra, papapá, e começaram a derreter o coração do povo, como diz a palavra. Só que 2 espias desses 12 falaram: que isso? Se Deus falou pra gente que vai dar essa terra, ele vai dar, com gigante, sem gigante, ele vai fazer que o povo enfraqueça e a gente vence essa guerra, como ele já fez muitas vezes na nossa vida. Quem são esses 2 interessantes e maravilhosos? Caleb e Josué. Por isso que meu filho chama Caleb, porque eu li essa história e eu achei esse Caleb muito determinado, sabe? E aí eu me inspirei nele e o meu filho hoje chama Caleb por conta dessa história. E Josué e Caleb falavam para o povo: não, imagina, a gente vai conseguir, a gente vai eles tentando animar o povo e os outros, e os outros 10 desanimando o coração do povo. Conclusão: o povo seguiu os 10 e não os 2. E aí começaram a ficar nervosos e reclamaram contra Moisés e queriam apedrejar o Josué e o Caleb, que tinham falado que era para eles irem. E aí teve toda aquela rebelião e Deus determinou que aquela geração, nesse momento, Deus determina que aquela geração não passaria para a terra prometida, que eles iam ficar vagando no deserto até ou que os filhos dele, né, aquela outra geração, os filhos deles crescessem e pudessem entrar na terra. Ou seja, eles perderam a bênção. Eles foram aqueles que você conhece a expressão morreram na praia. Aqui não era praia, era deserto, mas eles morreram ali, né, na boca do que eles estavam próximos da terra prometida já tinha passado toda a parte mais difícil, faltava pouco para eles entrarem. E aí eles são incrédulos, eles são reclamadores, murmuradores e perderam a sua bênção. E aí os filhos deles, depois de muito tempo, depois de 38 anos, é que nós vamos ver nos outros livros que eles entraram na Terra Prometida. Bom, enfim. Aí, por isso que eu chamo do livro das rebeliões, né? Essa já é a outra rebelião. Depois teve a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que também se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Falaram: como é que é? Agora Deus só fala através de Moisés? Você está querendo ser o nosso líder? Deus pode falar com qualquer um aqui. E aí começaram a se levantar, incitar o povo, aí deu aquela confusão, né? Começava a ter divisão ali entre o povo. Só que no momento que eles estavam nessa rebelião, aconteceu um tremor lá, uma rachadura na terra, a terra se abriu e eles caíram lá dentro.
Deus fez um terremoto ali naquele momento e eles, justamente esses que estavam reclamando, caíram dentro da terra, né? Ou seja, naquelas fendas, provavelmente um movimento tectônico, ali devia ser uma região de falha, abriu e eles caíram lá dentro. Aí depois teve a murmuração dos outros que falaram que Moisés acabou matando aqueles que caíram dentro da fenda da rocha. E aí, olha, é um tal do povo murmurar aí. Então, por isso que eu falo que foi o livro das rebeliões. E aí, como consequência, esse povo tão reclamão, tão murmurador, não conseguiu entrar na terra e não teve a sua bênção. E vários outros tumultos, né? Aí, em Números 14, de 21 a 35, é quando Deus fala, né? Essa geração morrerá e só os filhos entrarão. E só dessas pessoas que saíram do Egito, só conseguiram entrar na Terra Prometida duas. Lembra que eu falei que eles já estavam em 600 e cacetada lá? Pois é, só duas dessas pessoas entraram. Adivinha quem foram? Caleb e Josué. Aqueles que tiveram a impressão correta de Deus e, apesar das dificuldades, acreditaram que eles poderiam entrar na terra. Ok? Então, vocês entenderam? Quando a gente começa o livro, eles estão lá em grande número, né? Que eles se multiplicaram depois que eles saíram do Egito, depois de um ano, depois de muito tempo, né? 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eles estavam ali multiplicados, porém incrédulos e murmuradores. Aí não conseguiram entrar, e aí eles vão ficar lá na geração até que o último morresse, e aí os filhos deles, aí Deus, no final do livro, você vai ver, Deus chama eles de novo, faz um outro censo, vamos ver quantas pessoas vai ter nesse censo para que eles possam entrar na Terra Prometida. E olha que coisa interessante, né? No início do livro eu falei para vocês que tinha 603.550 mais 22 mil, um total de 625.550 pessoas, sem contar as crianças e jovens, né? Assim, abaixo de 20 anos. No final do livro, que ele manda fazer o novo censo, aí eles já estão lá nas Campinas de Moabe, já estão na porta da Terra Prometida, tá? E aí eles estão com 601, 730 mil, mais 23 mil levitas, que no total dá 624.730 pessoas. Bom, por que eu estou falando esse monte de números? Primeiro porque o livro chama números, mas porque, olha só, quando eles entraram, aquele povo que tinha mente dura, 625 mil pessoas, mais ou menos. Depois que eles morreram todos, que veio outra geração, 624 mil pessoas. Olha só, como foi semelhante, né? Então renovou toda uma geração. Morreram todos aqueles, nasceram outros e ficaram mais ou menos no mesmo número. Ou seja, Deus poderia ter entrado com aquelas pessoas. Né? O objetivo que ele tinha é esse tanto de número de pessoas. Só que aquelas pessoas não estavam preparadas. Então, se você tem um chamado de Deus e você não faz aquilo que Deus te chamou, Deus vai te substituir por uma outra pessoa, porque a palavra dele não passará. Os objetivos dele não vão deixar de existir porque você não vai fazer, mas você vai perder a bênção que você tinha ao realizar a vontade de Deus. Então, olha que interessante, né? E aí eles entraram com 624, aliás, termina o livro de Números com 624.730 pessoas. Nesse livro, então, mostra, por exemplo, eles saíram lá do Monte Sinai, certo? No começo do livro, e aí eles vão andando ali pelo deserto e tal, e chegam em Cades Barneia. Em Cades Barneia é que acontece tudo isso aí, das espias terem ido lá, voltado, trazido essa notícia, Deus resolveu que não ia mais essa geração entrar, então o que iria durar, alguns dias, né? Durou 38 anos. Eles ficaram vagando no deserto 38 anos para depois, não vejo a hora de explicar para vocês quando eles chegaram na Terra Prometida, mas é em outro livro, né? Para depois eles conseguirem entrar. Aí, essas pessoas que morreram no deserto, elas morreram por pragas, por doenças, por tumultos que eles entraram lá entre eles, por guerras que eles entraram que Deus tinha falado para eles não entrarem, então teve uma parte que entrou lá numa guerra que Deus não queria, morreram pessoas, então foram morrendo ao longo do tempo, né? No livro de Números também acontece a história de Balaque e Balaão. Não sei se você já ouviu falar. Balaque é o rei dos Moabitas e Balaão era um profeta que tinha lá. E Balaque chama Balaão
que sabia que era profeta, para mandar uma maldição no povo, né? Porque estava vendo que Israel dava certo, saiu lá do Egito, atravessou o mar, se multiplicou em número, ganhava dos reis ali que vinham contra eles. Eles começaram a ficar com medo desse povo, né? E aí ele pediu para Balaão amaldiçoar eles. Só que todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar, ele não conseguia, ele abençoava. Acabou abençoando o povo 3 vezes, porque Deus não deixava Balaão amaldiçoar. Então é nesse livro que tem essa história do Balaque e do Balaão, que Deus até fala através de uma mula para Balaão, porque tenta falar com ele, ele não entende, e ele faz com que a mula produza sons que interpretava ali como uma fala de Deus, né? É nesse livro também que acontece a divisão do cargo de Moisés com 70 anciãos. Então, assim, o cargo dele já estava muito pesado por ele estar ali tendo que aguentar a murmuração daquele povo. E aí ele divide a função dele com 70 anciãos. Olha só quanto que era pesado o cargo de Moisés, que ele teve que dividir com 70 anciãos para que eles pudessem continuar ali a sua trajetória, né? Então, o livro de Números, ele termina, né? Vou pegar aqui para vocês. Ele termina falando assim, Deus falando algumas leis, mostrando que eles continuariam ali a saga deles até a Terra Prometida, porém fazendo esse novo censo e mostrando que esse povo agora estaria preparado, mais preparado do que aquele primeiro, para que pudesse entrar na Terra Prometida. E aí depois vai começar o livro de Deuteronômio, que eu vou falar para vocês na próxima semana. Esse livro de Deuteronômio, ele é uma preparação, depois a gente vai falar sobre isso, para que eles depois possam entrar na Terra. Então veja só, que hoje fique como lembrança para você desse livro, né, como conteúdo, de que Deus nos prepara para a batalha, para a conquista daquilo que Ele tem nos prometido. Mas se nós não estivermos preparados, se nós formos incrédulos, se nós formos reclamadores, murmuradores, não entendermos os propósitos de Deus, nós vamos perder a nossa bênção. Deus vai colocar outras pessoas para que recebam aquilo que nós deveríamos receber e nós vamos morrer no deserto, morrer na praia. Então, que nós estejamos preparados como Josué e Caleb, que foram os 2 únicos que mantiveram ali firmes a posição em Deus e que conseguiram vencer todo esse andar no deserto e chegaram firmes, e eu já vou dar um spoiler aqui, que eles entraram na Terra Prometida e pegaram a melhor parte, ó. Mas isso a gente vai falar depois, tá bom, pessoal? Então convido vocês ao próximo programa, onde nós vamos falar do 5º livro da Bíblia, que é Deuteronômio, fechando assim os primeiros 5, que são chamados de Pentateuco ou livros da lei. Tá bom, queridos? Então, continue lendo a palavra e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, pessoal, até a próxima semana.